Por que ficar perdido e por que andar inseguro se a gente tem o melhor guia que possa existir na nossa vida, que é o Espírito de Deus, né? A vontade de Deus é nos guiar sempre em caminhos seguros, nos levar por águas tranquilas. Eu gosto do que escreveu Davi, quando escreveu o Salmo 23, e ele disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me por águas tranquilas, né? Então, essas águas de descanso, águas tranquilas, são os lugares de paz que o Espírito nos conduz todos os dias da nossa vida, né? E a gente precisa estar atentos a isso para desfrutarmos em todo o tempo, pois o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele nos faz de fato repousar em pastos verdejantes e leva junto para a água de descanso. Refrigera minha alma e guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Então, essa é a conduta do nosso Deus em relação a nós, que vivemos todos os dias, né, naquilo que decidimos por escolha. É uma escolha diária. Portanto, durante essa semana, todos os dias, nós estamos mergulhados no tema conduzidos por Deus e guiados pelo Espírito. E você é meu convidado mais do que especial nessa noite especialíssima. Então eu quero mandar um abraço especial para aqueles que já estão aqui conectados comigo e me acompanham nesse momento. Por exemplo, a nossa querida Andresa Leiva, um grande abraço para você. A Gisele Braga, que está aí comigo, minha filha. A Laís Belo, a Cosméticos e Marketing. Eu não sei quem é a pessoa, mas está aí com seu perfil. Kênia Rosa, um grande abraço, Kênia, para você. A Paula Aguiar, um grande abraço, Paulinha. Luísa Baeta, Lulu, um grande abraço para você também. A Mônica Beatriz, a Cristina Monteiro. Cris, um beijo no seu coração, saudade de você, Cris. Elis Luana, um grande abraço, Elis, para você. Clésia Maria, um grande abraço, Clésia. Viviane Vidigal, também Andréa Paixão, que já está conectada. A Claudinha Fross. A Flávia Delgado. A Viviane Vitor, Vivi, um grande abraço, o João Neto, a Vicky Dias, todo mundo já conectado, e aqueles que estão conectados já vão acordando aqueles, ou chamando aqueles que ainda não entraram, vão compartilhando. Basta você clicar nesse aviãozinho aí, cada um convida aí mais 50 pessoas. 50? Ah, é fácil, é só clicar nesse aviãozinho, aparece uma telazinha, você vai clicando em cada uma daquelas bolinhas lá, ó, e vai contando, 1, 2, 3, 4. Quando ele parar de dizer, não manda mais não dá mais não, aí você clica em enviar, e ele vai enviar de uma vez, não custa nada, em questão de segundos, você pode realmente enviar para muita gente de uma única vez, e ter aí à sua disposição um conteúdo completíssimo, né? Para que as pessoas possam ser abençoadas por meio do conhecimento da palavra de Deus, né? Eu falei com vocês, hoje nós estamos aqui provisoriamente, eu estou falando direto de Goiatuba, Goiás, e nós vamos ter uma live um pouco mais rápida hoje, né? Até pelas questões aqui, as condições. E importante é que você vai receber um conteúdo exclusivo e que vai ser realmente abençoado com uma palavra ministrada ao seu coração. Nós temos caminhado seguros aqui, né? Sempre, todos os dias, sobre temas ou sob o tema conduzido por Deus e guiados pelo Espírito. Ou seja, nós temos o Espírito Santo de Deus que nos guia. Deus, através do seu Espírito, vai nos conduzindo de maneira triunfante um dia após o outro. Ontem nós fechamos o nosso dia falando sobre ouvir a voz da consciência e ser guiado pela paz interior. Então veja, vamos relembrar aqui tudo aquilo que a gente já viu, tudo aquilo que a gente já fez. Dentro dessa perspectiva, o que é que nós já vimos? Que nós temos um Espírito de Deus habitando dentro de nós e esse Espírito nos conduz triunfantemente, segundo está escrito em Romanos capítulo 8, verso 14, que aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. A maneira primária de Deus guiar os seus filhos é pela sua palavra. A palavra que é Jesus. Jesus e a palavra é a mesma coisa. Jesus nos conduz, Jesus veio, trilhou o seu caminho e deixou para a gente a palavra, que é um guia seguro. Essa é a primeira forma de sermos guiados pelo Espírito de Deus, guiados pela palavra de Deus. Depois, a gente viu que o próprio Espírito testifica com a palavra. Então, nós somos guiados também pelo testemunho interior. Mas eu só consigo realmente ter um testemunho interior quando eu tenho clareza e conhecimento pleno da palavra de Deus. Nós vimos alguns exemplos aqui e é bem interessante. Nós vimos o exemplo de Paulo, por exemplo, que decidiu no Espírito que iria resolutamente a Jerusalém. Porém, o profeta Ágabo aparece para ele e amarra suas mãos e seus pés com um cinto e diz: assim acontecerá com o dono desse cinto se ele for para Jerusalém.
As pessoas ouvindo a palavra do profeta tentaram persuadir Paulo para não ir para Jerusalém. Porém, ele tinha recebido uma instrução do Espírito. Ele não sabia ao certo o que ia acontecer. O profeta não foi lá dizendo que ele não podia ir. Veio mostrar o que estava para acontecer. Às vezes nós queremos fugir de algumas coisas, quando de fato é a vontade de Deus que nós avancemos para determinados locais, ou lugares, ou coisas, né? Mesmo que diante de nós existam desafios. E assim o apóstolo Paulo foi, e chegando em Jerusalém, ele teve uma das experiências mais extraordinárias que a Bíblia narra. Ele teve uma visitação do próprio Senhor Jesus, que abraçando-lhe lhe disse: coragem, amigo, eu preciso que da mesma forma como você testemunhou a meu respeito aqui em Jerusalém, você também vá a Roma. Então o testemunho interior, né, testifica com a palavra, e a palavra testifica com o Espírito, né? E nós vimos também que você precisa ser guiado pela paz interior, pela voz da consciência, né? Seja a paz de Cristo o árbitro do seu coração. Nós somos chamados para viver em paz, portanto, essa paz deve estar governando nossa vida todos os dias. Se não há paz, eu paro e não dou um passo sequer. Eu só avanço, só caminho quando eu estou realmente guiado pela paz que excede todo o entendimento. Então, essa paz guarda o nosso coração. Veja que isso são etapas que nós devemos cumprir. A primeira coisa que nós devemos buscar é a palavra de Deus. E é sobre isso que eu quero falar um pouco. Primeira coisa, irmãos, é nos dedicar à palavra. Depois, a gente vai perceber os testemunhos interior. Veja, o testemunho interior já é de algo maduro. Quando a Bíblia diz os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, aquela palavra, os filhos de Deus, é como se fossem os filhos maduros de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Porque o próprio Espírito testifica ao nosso Espírito que somos filhos. Bom, então dentro dessa perspectiva, quanto mais você é maduro e experiente na palavra, mais fácil você se move pelo testemunho interior. Veja que perceba que isso é processo. Primeiro eu conheço a palavra, depois eu vou me mover pelo Espírito ou o testemunho interior e aprendo a ouvir a voz do meu espírito ou a minha consciência e andar seguro sabendo que o coração hoje é o árbitro, é o juiz da nossa vida. Então, para que eu tenha segurança de dizer, rapaz, agora eu posso tomar qualquer decisão e eu vou avançar sem medo, eu preciso estar cheio da palavra e eu preciso ter uma experiência pessoal com o Espírito de Deus ou com o Espírito Santo, né? Veja, então, primeira palavra, testemunho interior pelo Espírito, então eu posso caminhar seguro em cima das minhas decisões, governado pelo meu espírito, pelo meu eu interior, pelo meu homem interior e não mais pelas minhas emoções. Veja, o diabo ele se aproveita de todos nós, das nossas fragilidades, para nos impor medo, insegurança. E esse medo vem pela nossa falta de conhecimento. Esse medo é despertado pela falta de conhecimento da palavra de Deus. Quanto mais eu conheço a palavra de Deus, quanto mais eu tenho relacionamento com o Espírito, menos o medo pode me afligir. Mas infelizmente Satanás até hoje aprisiona pessoas, ele manipula pessoas por meio do medo, principalmente em 3 áreas. Primeira delas, o diabo ele se aproveita e impõe nas pessoas o medo de ficar pobre, da pobreza, da miséria, o medo da falta, o medo de não ter o que comer, o medo de não ter como pagar, o medo de não ter... Então esse medo ainda acaba, de certa forma, aprisionando muita gente. A gente precisa entender, e se a gente conhece a palavra, que isso jamais vai acontecer. Por quê? Porque nós somos filhos de um Deus poderoso e que pode nos suprir em todas as nossas necessidades. Mas se você é alguém que ainda tem medo da falta, de ficar pobre, de morrer pobre, de não conseguir realizar suas coisas, de não conseguir pagar uma conta, tem pessoas que ficam desesperadas, né? Esse medo paralisa as pessoas. Isso significa que você não está aperfeiçoado na palavra. Você precisa se libertar primeiro na palavra. Veja, outra coisa que o diabo costuma, depois da miséria, né? Que o diabo costuma aprisionar as pessoas é na doença, né? O medo de você ser acometido de uma enfermidade que você não consiga se recuperar. O medo de passar por determinadas coisas. Isso paralisa as pessoas. A gente viu isso agora, nos últimos meses, de uma maneira muito clara. Quem de fato está firmado sobre a palavra e quem não está. Porque quem estava firmado sobre a palavra viu oportunidades durante a pandemia. Quem não estava arraigado, alicerçado na palavra, viu, irmãos, só problema durante a pandemia. Por quê? Porque estavam aterrorizados pelo medo. Medo do fracasso, medo da falta de dinheiro que poderia causar uma pandemia, medo da doença, medo do vírus. Tudo isso, irmãos, é causado por uma falta de conhecimento bíblico, de revelação da palavra. A revelação da palavra vai trazer para nós a sustentabilidade necessária
para vivermos uma vida de paz. Satanás nunca vai achar vantagem em nós se nós estivermos firmados sobre a palavra. Mas se não, irmãos, ele vai nos aprisionar no medo. E, por fim, o terceiro medo é o medo de morrer, né? Que, na verdade, é o topo da lista. As pessoas têm medo da morte. Agora, veja, a gente sabe que Jesus já venceu a morte. E que ainda que qualquer um de nós venhamos a morrer fisicamente, Deus é poderoso para nos trazer de volta à vida. Vai ser só uma questão de tempo. Então, nem a morte é um inimigo hoje a ser temido mais. Ao contrário, nós precisamos permanecer firmes e inabaláveis, sabendo que Deus, ele supre tudo em todos. Então, depois que eu estou alicerçado na palavra e tenho essa testificação do Espírito, eu posso andar seguro, tomar decisões, tomar direções, isso com base na minha própria consciência ou na voz do meu espírito. Isso já são para aqueles que estão mais amadurecidos. Veja que é interessante, porque Jesus disse o seguinte, lá em Mateus capítulo de número 7, verso 24, Jesus disse o seguinte, olha, o homem sábio é aquele que, ouvindo as minhas palavras, as pratica. Ele é comparado a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E vindo tempestades, ventos fortes, torrente de água, deram com ímpeto contra a sua casa. Mas ela permaneceu de pé porque foi construída sobre uma rocha. Veja, depois ele diz, o tolo, por sua vez, ele ouve a palavra e não a pratica. E aí vem a mesma tempestade, torrentes de águas, vento forte, tempestade, vão dar com ímpeto e vão derrubar, e grande será a sua ruína. Veja, qual é a diferença entre esses dois homens? É a tempestade? Não, a tempestade vem para todos. Por quê? Porque a tempestade independe do homem, independe de Deus. A tempestade é fruto dos problemas do mundo. É fruto daquilo que é gerado pelo mundo, pelo pecado, né? O mundo caído gera tempestades. Nós estamos inseridos nesse mundo dentro de um contexto de embaixadores. Agora, se nós nos firmarmos sobre a palavra de Deus, por mais que essa tempestade venha, ela não vai nos afetar. Não vai nos afetar, não vai nos derrubar. Então veja, se você foi capaz de passar por uma turbulência, de uma grande tempestade, e permaneceu de pé, você vai ter história para contar, você vai ter um testemunho para contar, você vai poder fortalecer outros com base na sua experiência. Então, você de fato vai ter o que contar de história, você vai contar um testemunho. Porém, se você é alguém que só ouve e não pratica, e a sua casa é construída sobre a areia, você é tolo, você é nécio, veja, depois que passar a tempestade, e a tempestade é a mesma para todo mundo, a sua casa vai ter caído, ou seja, a sua vida vai estar arruinada, você vai ter problema em todas as áreas. Talvez você vai estar passando por problema financeiro, problema de saúde, problema disso, problema daquilo. Bom, enfim, a única coisa que você vai poder contar é prejuízo e correr atrás, infelizmente, de tentar ajustar as coisas para a sua vida. Isso é fruto de falta de crescimento espiritual, falta de amadurecimento espiritual. Deu para entender isso? Veja, a Bíblia diz que Jesus passou por todo tipo de provação como a nossa, porém sem pecado, e por isso ele é capaz de nos socorrer nas nossas tentações e fraquezas. Para que ele fosse capaz, aperfeiçoado, ele precisou passar por aquela prova. Ele passou por aquela provação, porém sem pecado, ou seja, a tempestade também veio para ele. Mas ele permaneceu firmado sobre a palavra. E porque ele venceu aquela tentação, ele agora serve como apoio para aqueles que estão vivendo o mesmo, passando pelos mesmos problemas. Então, a gente precisa permanecer firme nisso e amadurecer, porque tendo vencido as nossas próprias provas, as nossas tribulações, as tempestades que se abatem sobre nossas vidas, nós vamos estar fortalecidos para que a gente possa realmente levantar outros que porventura estejam passando pela mesma dificuldade que nós. Isso é bem importante. Agora veja, uma vez que você caminhou, a gente percebe em dado momento que existem outros níveis ainda de relacionamento com o Espírito que se aprofundam e caminham, né, para um relacionamento quase que intimista com o Espírito de Deus, né? Existe uma forma do Espírito falar de forma audível para as pessoas. O Espírito de Deus pode falar conosco de uma maneira que ele fala com você e você chega até a olhar para o lado assim, diz, meu Deus, tem alguém falando comigo. E veja, quando não é uma repreensão, porque às vezes acontece,
né, de Deus ter que usar um profeta, usar de uma maneira extraordinária, espetacular, para te chamar a atenção. Quando não é isso, isso é fruto de amadurecimento espiritual, de crescimento. Eu gosto de um texto que está lá em Atos capítulo 13, a partir do verso 1. Atos capítulo 13, a partir do verso 1, que diz assim, que lá em Antioquia haviam profetas e mestres. Na igreja de Antioquia, profetas e mestres. Entre eles tinha Paulo, Barnabé, Manaém, Herodes, o tetrarca de Herodes, Lúcio de Cirene. Bom, era um povo que estava reunido lá. Entre eles estava o apóstolo Paulo. Nessa época, o apóstolo Paulo já tinha tido uma experiência de 3 anos na Arábia, que a maioria dos teólogos acreditam que ele teve visitações constantes do próprio Senhor Jesus, que lhe instruiu e lhe ensinou todo o evangelho que ele pregou, porque ele não teve onde aprender o evangelho. Paulo se converteu e logo depois ele recebeu o batismo no Espírito Santo, ainda em Damasco, e de lá já saiu pregando. Só que depois dessa sua conversão, ele foi para a Arábia, o qual passou 3 anos por lá, ou um pouco mais de 3 anos por lá. E depois volta para Jerusalém para mostrar que já estava pronto para pregar o evangelho. Então, onde foi que ele aprendeu? Quem ensinou para ele? Né? A maioria dos teólogos acredita, pelas próprias narrativas do apóstolo Paulo, que fora o próprio Jesus que apareceu para ele várias vezes, né, durante esses 3 anos, que seria o tempo em que Jesus também teve com seus discípulos para prepará-los para o ministério. Era como se fosse uma compensação, né? Assim como Jesus passou 3 anos e meio com os discípulos de maneira natural, ele passaria 3 anos aproximadamente aparecendo para o apóstolo Paulo e ele na Arábia, ensinando o evangelho que Paulo depois vem a pregar, e não só pregar, e escrever como base doutrinária do Novo Testamento para mim e para você. Então veja, o apóstolo Paulo já era esse homem aí nesse texto de Atos capítulo de número 13. Então era um homem experimentado, era um homem maduro, era um homem que estava preparado para a obra do ministério qual Deus havia confiado. Então a Bíblia diz que eles estavam lá, e enquanto eles serviam ao Senhor e jejuavam, a Bíblia diz, disse o Espírito Santo. Veja que é interessante. Eles estavam servindo ao Senhor jejuando. Essa palavra servindo ali era adorando. Eles estavam em um momento de entrega, estavam adorando ao Senhor, estavam num ambiente de extrema adoração. E jejuando, né? Veja, o apóstolo Paulo em um momento de jejum e oração, em plena adoração. E é nesse ambiente que a Bíblia diz que disse o Espírito Santo, separai-me para mim, Paulo e Barnabé. Então perceba, às vezes a gente, não, mas eu quero é isso. Eu quero agora é ouvir a voz do Espírito Santo. Se você ficar pedindo para ouvir voz do Espírito Santo, sem antes passar por esses 3 estágios quais eu falei antes, de você estar experimentado na palavra, experimentado no Espírito e sabendo ser guiado pelo seu próprio Espírito, são os 3 estágios primeiros aí, eu poderia chamar de primários. Você ficar buscando ouvir voz, você vai ouvir voz, mas não vai ser do Espírito Santo não, vai ser do cão, do capiroto, né? Do cafinfoso, do pé redondo, do rabudo, do fedorento, do cheiro de enxofre, filho de chocadeira, como você quiser chamar. Então, cuidado com esse tipo de ensino, de você ficar querendo ouvir vozes. Veja, se você for buscar ouvir vozes, nunca se esqueça de uma coisa. Nunca se esqueça de uma coisa. Nunca se esqueça. No reino do Espírito, não habita apenas o Espírito Santo, não habita apenas os anjos, existem também demônios. E esses demônios, inclusive, podem até se manifestar para alguém como se fosse um anjo de luz. Então muitas pessoas ficam querendo as coisas muito sobrenaturais, mas não buscam o crescimento primário. Sabe? É por isso que eu deixo isso para o final. Eu não vou começar dizendo, olha, existe uma voz que você ouve do Espírito Santo. Por quê? Porque se você for buscar ouvir voz sem conhecimento da palavra, e é o conhecimento da palavra que te dá discernimento. Hoje pela manhã eu falei sobre isso no nosso estudo do livro de Provérbios. A sabedoria, o conhecimento e a prática da palavra dá ao homem discernimento. Discernimento, de entender. E conhecer e distinguir as vozes. Né? Porque a voz do Espírito Santo, ela é peculiar. É uma voz autorizada. É uma voz que é bem reta, constante e autorizada. Agora veja, mais uma vez eu digo, se você não é alguém que é praticante assíduo da palavra, se você não é alguém que já tem experiências com o Espírito de testemunho interior, se você não é alguém que já sabe ser guiado pelo seu próprio Espírito,
não deseje ficar ouvindo vozes em busca da voz do Espírito Santo, não. Você já tem a palavra, você já tem o Espírito por dentro, que testifica ao seu espírito, e você tem o seu próprio espírito recriado, que é a voz da sua consciência, que pode te guiar de forma segura pela paz interior. Você não precisa de ouvir vozes. Agora, é óbvio que quanto mais íntimo você se torna do Espírito Santo, mais real ele é para você. E você pode chegar realmente a esse nível de você ter uma comunhão com ele quase que audível, de ouvir a voz do Espírito Santo. Agora, existem inúmeras experiências, irmãos, negativas de pessoas que ouvem vozes, né? Que ouvem vozes e não é a voz de Deus. O grande problema é o seguinte, que os dons são irrevogáveis e muitas pessoas carregam na sua própria vida alguns dons que requer muita sensibilidade, e essas pessoas são muito sensíveis, né? Por exemplo, aqueles que têm chamados proféticos, por exemplo, eles são sensíveis ao reino do Espírito. Só que quem é sensível ao reino do Espírito não é só sensível ao Espírito de Deus. Ele é sensível a qualquer voz que esteja no reino do Espírito. Então, se essa pessoa não for maduro na palavra, se ele não tiver uma vida experimentada no Espírito, e ele tem essa sensibilidade aguçada, ele abre a sua vida para inúmeras vozes que podem lhe enganar, lhe arrastar, lhe seduzir para um caminho tortuoso. Olha, já vivi inúmeras experiências, de pessoas que são extremamente capacitadas por Deus e ungidas, porém têm usado o seu próprio dom para o inimigo, para a coisa ruim, para fazer o mal. Por quê? Porque em dado momento se curvaram a tais vozes e acabaram ficando aguçados por ela. Deixa eu dizer uma coisa, uma das coisas que pode levar você a isso, a ganância leva a isso. Né? O ganho fácil leva a isso. Pessoas que começam a tirar vantagens. E não começa com dinheiro, não. Às vezes é num ciclo de oração, você orando e você diz, olha, eu tive uma direção de Deus, Deus está falando isso com você. E a pessoa diz, Deus falou comigo. Pronto, isso pode gerar uma vaidade no seu coração. E a partir daí você achar que agora toda reunião você tem que ter uma palavra que Deus falou com você. Bom, se você ficar forçando para ouvir vozes, só para se sentir espiritual demais em um ciclo de oração, mas cedo ou mais tarde você vai acabar ouvindo a voz do inimigo. Só que ele não vai falar como se fosse o inimigo, ele vai falar como se fosse um anjo, como se fosse Deus. E você vai acabar entrando nessa roubada. Você vai acabar entrando, mais cedo ou mais tarde, em um problema sério, se você não for maduro espiritualmente. Deu para entender isso? Então é muito importante que, para que você seja realmente maduro espiritualmente ao ponto de ter esse privilégio de ter o Espírito Santo como um conselheiro e aquele que fala audivelmente ao seu ouvido, talvez, é importante você seguir os passos do crescimento. Crescimento espiritual desejável. Isso é importante. Sabe, quando se fala desse crescimento espiritual, a Bíblia fala de fases que são facilmente perceptíveis. Bom, a primeira fase do crescimento espiritual é logo após o novo nascimento, né? Você se torna um bebê espiritual. A Bíblia fala sobre isso. Eles olha, o apóstolo Paulo lá na carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, ele disse, quando eu estive com vocês, não vos pude dar alimento sólido, leite vos dei a beber, porque não podiam ainda, né, eram crianças, eram bebês espirituais, e não podia se alimentar de alimento sólido. Quando é criança, se alimenta de leite, e não de alimentos sólidos. O escritor de Hebreus também diz a mesma coisa no capítulo número 5. Ele diz, o leite é para criança, mas o alimento sólido é para os adultos, aqueles que são experimentados pela prática da palavra. Então veja, o que seria de fato o leite vos dê a beber, o leitinho vos dê a beber? São os rudimentos, os fundamentos básicos do cristianismo, né? A pessoa não consegue ir além disso. A sua mente não se expandiu, ele não se entregou ao conhecimento, ele não recebeu revelação, ele não quer crescer, ele não tem uma vida contínua de oração em outras línguas, ele não deseja o crescimento e ele vive a vida inteira como bebê espiritual. Infelizmente, durante muitos anos, principalmente nesses últimos séculos agora, a gente vê um descontrole, né, dentro da igreja, um desequilíbrio. Se eu fosse falar de maneira natural, eu falaria o seguinte, que existem hoje dentro da igreja muitos obstetras, mas poucos pediatras. Vou repetir, eu diria de maneira natural que hoje dentro da igreja existem muitos obstetras e poucos pediatras. O que isso significa? O que você acha que isso significa? Fala aí pra mim.
Me dá um feedback seu aí se você está entendendo a minha analogia, para que eu possa dar sequência e continuar. Dentro da igreja hoje existem muitos obstetras e poucos pediatras. O que você entende por isso? Tenta me responder aí, me dá um feedback. Quero ouvir a tua opinião. Vamos lá. Interessante isso, disse Andresa Guimarães. Que mais? Eugênia Dias disse, é verdade. A Paula Aguiar disse, eu estou ainda no leite. Flavinha Delgado disse, uau. Isabela Silva diz assim, ó, muitos ajudam a trazer para Cristo, mas não cuidam depois. E sabe quem falou aí? A nossa pediatra. É isso mesmo, Bela. É isso mesmo. Veja, a gente tem uma mania de querer transferir responsabilidade para as pessoas, né? Veja, quando você traz uma pessoa a Cristo, você procurou essa pessoa, você pregou o evangelho para ela, e isso deve ser feito mesmo, todos nós precisamos fazer, e muitos têm feito, né? Às vezes a gente não quer fazer, a gente quer levar para a igreja, a gente leva para a igreja e convida, mas deixa eu te dizer, é melhor você levar a pessoa já convertida para a igreja, é muito mais fácil. Mas para isso você precisa se dedicar à pregação do evangelho com a tua vida, com palavras, né, com ações. Enfim, vamos imaginar que você conheceu alguém na sua empresa, no seu trabalho, na sua faculdade, e você testemunhou Cristo com a sua vida, testemunhou Cristo com palavras, testemunhou Cristo com ações, e essa pessoa decidiu aceitar Jesus. Bom, quem foi que gerou essa pessoa? Foi você. Você é o pai da criança. Você se torna responsável por ela. Veja, se uma criança naturalmente nasce, ou seja, um obstetra traz ela ao mundo, porque esse é o papel do obstetra, ele acompanha o parto ali para trazer essa criança e depois entrega na mão de um pediatra. Mas é ela que traz a criança ao mundo. Então veja, esse obstetra que trouxe a criança ao mundo precisa ou ensinar os primeiros passos a essa criança, alimentá-la e dar a ela o alimento adequado para que ela cresça, ou entregá-la na mão de um pediatra, de pessoas que realmente têm a capacidade e o dom, o chamado, para pegar essas pessoas recém-nascidas espiritualmente e conduzi-las por meio de um discipulado, né, um discipulado realmente mais pleno no conhecimento fundamental das doutrinas básicas de Cristo, para que essa pessoa consiga começar a se alimentar sozinha. Veja, quando é que eu sei que uma criança saiu daqueles cuidados excepcionais de alguém? É quando ela já consegue se alimentar sozinha. Então veja, eu não posso pegar uma pessoa que acabou de se converter e esperar que ela vá sozinha para a biologia. Agora é o seguinte, tu pega a Bíblia e se vira, vai ler lá, cara, se tu quiser crescer, tu pega a Bíblia e lê lá sozinho. Deixa eu te dizer, pegue uma criança, doutora Isabela, fala para mim, uma criança que acabou de nascer, ela precisa do leite materno, mas se a mãe pegar uma chuquinha, uma mamadeirazinha de leite materno e colocar ela encostadinha no berço e bota lá e dizer, se vira aí menino, come, o que é que vai acontecer com essa criança com o tempo? Responde para mim, doutora Isabela. Veja, se a criança acabou de nascer e você simplesmente sabe o que ela precisa, bota lá o leite e a criança e deixa ela se virar sozinha, ela vai se alimentar, mesmo sabendo que o leite está do lado dela? Ou ela vai morrer de fome? É possível que essa criança morra de fome? Da mesma forma, aquele que acabou de aceitar Jesus, que nasceu, que é um bebê espiritual, ele precisa ser alimentado e não se alimentar sozinho. Ele precisa de alguém que coloque na sua boca, é alguém que leia a Bíblia para ele, alguém que o ensine, alguém que instrua, alguém que aponte, alguém que mostre onde estão escritos, que trace um caminho, que fale a ele como ele vai crescer. Ó, Isabela disse que não vai saber se alimentar, não vai. Um bebê não sabe. Aí sabe qual é o grande problema? A gente olha para a maioria das igrejas e as igrejas estão afim de bebê. A maioria das igrejas é um grande berçário, e não saem disso, não se desenvolvem, não crescem, não vão para lugar nenhum. Muitos morrem, por isso que nós temos hoje mais de 50 milhões de desviados no Brasil, né? Porque pessoas que não cresceram, não se desenvolveram, não tomaram corpo, não robusteceram a sua vida espiritual ao ponto de se alimentarem sozinhos. Então, acabam morrendo nessa primeira infância, né? Então, veja, esses são os bebês espirituais. Depois que passa dessa fase e a pessoa começa a dizer, não, eu sei que agora eu preciso me alimentar da palavra, e aí ela pula de uma fase, sai de bebê e passa a ser criança. Criança. Aí, quais são as características da criança? Você vai se identificar com algumas delas. O apóstolo Paulo diz, né, em
te mostrar isso. Efésios, capítulo 4. Ele diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento, versículo 13, do pleno conhecimento do Filho de Deus, ou seja, da perfeita varonilidade à medida da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos. Meninos. Então existem os bebês espirituais, existem os meninos. É outra categoria, meninos espirituais. Já saiu da fase de bebê, ele já se alimenta sozinho, mas ele ainda é menino espiritual. E o que caracteriza um menino espiritual? Ele diz, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro. Veja, uma das características daqueles que são meninos dentro da igreja é que eles são agitados. Eles querem participar de tudo, eles querem falar tudo, eles querem estar em todo canto, eles ficam correndo daqui para lá, eles olham, tá aqui, se você não pega, ele já desiste, já largou um departamento, foi para o outro, ele é inconstante, aí já largou, agora já está em outra igreja. Ele é menino, agitado, né? Agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina. O menino espiritual, ele não é firmado sobre convicções, e sim sobre oba-oba. Tem um movimento na praça, vai todos os meninos para a praça. Acabou o movimento da praça, agora é uma campanha na igreja. Vai todos os meninos para a igreja. Agora já não é assim. Agora é o negócio de botar o chapéu. Agora vai todo mundo botar chapéu na cabeça. Agora já não é o chapéu. Agora tá todo mundo caindo no chão rodando. Vamos todo mundo cair no chão rodando. Isso que é isso? Meninice. Só meninice. Só meninice. Isso só mostra o quanto são meninos, agitados e levados de um lado para o outro por todo o vento de doutrina. E também pela artimanha de homens, pela astúcia com que os induz ao erro. São estes meninos que normalmente criam novas doutrinas, criam novas religiões, criam novas até mesmo denominações, porque são enganados pela artimanha de homens que os induzem ao erro. Né? Esses tais movimentos de ser igrejas, aqueles que vivem debaixo das árvores, isso tudo é meninice, só isso, só meninice. Pessoas que se recusam a crescer espiritualmente. Mas, graças a Deus, a Bíblia fala sobre aqueles que são maduros espiritualmente. E como é que eu chego a essa maturidade? Por meio da prática da palavra. Tem as suas faculdades espirituais desenvolvidas pela prática da palavra. É isso que diz lá em Hebreus, capítulo de número 5. Vou abrir para você ver. Hebreus, capítulo de número 5. Aleluia. Ele diz assim, versículo 11. A esse respeito temos muitas coisas de dizer, difíceis de explicar, porque vocês têm se tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando deveriam ser mestres ou adultos, atendendo ao tempo decorrido, tende novamente de alguém que vos ensine de novo os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornasse necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, espiritualmente, adultos, aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não apenas o bem, como também o mal. Hebreus capítulo 5, verso 14. Quem são os adultos? Adultos são aqueles que pela prática da palavra têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, como também o mal. Então veja, a gente precisa, antes de querer, por exemplo, ver coisas espetaculares, ouvir a voz, é crescer espiritualmente. É isso que nós precisamos, crescer espiritualmente. À medida que nós crescemos espiritualmente, o próprio Espírito de Deus se encarrega em nos dar as manifestações que nós podemos operar. Nós só teremos a revelação no nível do caráter que nós podemos suportar. Deus não vai nos revelar algo que o nosso caráter que estamos vivendo hoje não seja capaz de suportar. Então, busquem o crescimento,
Busquem um amadurecimento. Não se permitam permanecer da mesma maneira. E lembrem desses processos. Seja firme na palavra, constante, conhecedor, busque, estude, faça o rema, vá atrás. Depois, tenha sempre, lógico que quando eu digo depois, é o processo, mas isso tudo pode ser feito ao mesmo tempo. Busque relacionamento pleno com o Espírito Santo pelo testemunho interior, que testifica com aquilo que a palavra de Deus diz. Então você vai se desenvolver, vai ter alguém adulto. E o adulto, ele é capaz de discernir entre o bem e o mal. Ou seja, você pode ser guiado pelo seu espírito, pela sua consciência. Então você vai estar pronto para andar lado a lado com o espírito e até mesmo ouvir a sua voz de uma maneira clara e evidente. E que você possa realmente trilhar caminhos de sucesso sobre essas verdades que são tão absolutas para todos nós. Tá bom? Eu vou abrir agora a nossa caixinha de minhocas aqui, porque eu tenho algumas perguntinhas aqui e eu vou tentar respondê-las para você, tá bom? Vamos lá. Primeiro, sei o que faço e quem eu sou. Deus também. Aprendi que temos escolhas e decisões. A pessoa se arrependeu muito. Eu acho que aqui é o complemento de outra, né? Obrigado, pastor, pelos ensinamentos. Estou aprendendo a colocar em prática conforme a palavra. Ontem fiquei triste com coisas faladas para mim que não são legítimas. Não respondi. Me calei porque eu sei o que faço e quem eu sou. Deus também. Aprendi que temos escolhas, decisões. A pessoa se arrependeu muito. Graças a Deus por isso. Assim, pastor, a abertura só faz, o obstetra só faz o parto e entrega ao pediatra, exatamente, que orienta a mãe como alimentar. A mãe significa responsável pela palavra, exatamente, é isso mesmo. Veja, o que eu quis dizer é o seguinte, dentro da minha analogia, é que se tem alguém que é responsável por tirar a criança e trazer, a gente tá assim, ó. Pessoas que estão pregando o evangelho nas praças, nas ruas, de todas as formas, tá cheio de gente trazendo crianças espirituais ao mundo. Mas tem pouca gente que tem acompanhado essas crianças, pessoas peritas, né? Claro que existe a responsabilidade daqueles que trouxeram como pais espirituais, de acompanhar essa criança, o seu desenvolvimento, até que ela se torne um ser espiritual adulto, né? Veja, uma coisa que eu quero que você entenda e que fique claro também, é que quando eu falo que você é bebê espiritual, é menino espiritual ou é adulto espiritual, não quer dizer que o seu espírito está crescendo ou diminuindo dentro de você. Não, é aqui, ó, é a sua revelação do que você já é por dentro. Seu espírito é perfeito. Seu espírito é comparado ao espírito de Cristo hoje. Então, por dentro você é alguém perfeito. A questão é o quanto você sabe disso que você é por dentro. É isso que mensura a sua maturidade espiritual ou não. Entendeu? Vamos ver mais uma pergunta aqui. Tem mais uma perguntinha aqui, ó. Pastor, moro na cidade de Lins, interior de São Paulo. Sempre acompanho as lives. Aqui tem o rema? Bom, eu posso olhar para você ou você mesmo pode olhar. Basta você entrar no site do verbodavida.com, clica lá no ícone rema e lá procura Encontre-nos. Eu não me lembro se eu acho que Lins não tem, mas Lins, se eu não me engano, também está próximo a Bauru, essa região aí. É isso mesmo? Bauru, Marília, essa região toda, eu não sei ao certo onde fica. Mas nós temos muitos remas no interior de São Paulo, muitos mesmos. E eu sei que certamente deve ter um aí perto de você. E se não tiver, a gente vai orar junto aí, para que Deus possa levantar um casal de missionários aí, que possa realmente ouvir a voz do Senhor e, quem sabe, levar uma igreja Verbo da Vida para a sua cidade, que é Lins, interior de São Paulo. Tá bom? Mas ó, não permita que nada, que obstáculo nenhum te tire a oportunidade de crescer espiritualmente. Essa é a vontade de Deus para a sua vida e essa deve ser também a sua vontade. Então, permaneça firme e fiel e Deus vai, de fato, engrandecer a sua vida, tá bom? Bom, pessoal, chegamos no final da nossa live. Já terminamos um pouquinho mais cedo hoje, né? Eu preciso descansar também, que hoje o dia foi puxado e longo, né? Acordando cedo. Viajamos de avião, viajamos de carro, já cheguei aqui, já preguei 2 horas agora à noite, já estou de volta, fazendo aqui com você mais essa live, e amanhã às 11 horas da manhã a gente tem mais uma live, né, do Estudo do Livro de Provérbios. Tem mais uma pergunta, só encerrar aqui com essa perguntinha. Vamos lá.
Eu estou orando pela Escola de Ministros em Ipatinga, Minas Gerais. Alô, Ipatinga, Minas Gerais. Bom, esse ano, né, que vem, a gente não sabe ao certo por causa da questão da pandemia. A gente não sabe como é que vai ficar ainda as escolas de ministros no ano que vem, né? Certamente Campina Grande terá. As outras que são itinerantes ainda não estão certas de onde serão, porque o prazo que a gente tinha para fazer os projetos para o ano que vem era até junho normalmente. E por causa da pandemia a gente não sabia como ia ficar, não houve projeto algum. Até o final do ano nós estamos aí trabalhando junto como ministério, como diretoria do ministério, né, como supervisão, para poder facilitar e fazer isso mesmo, aproximar você da palavra cada vez mais. Esse é o nosso objetivo central, fazer com que você esteja cada dia mais perto da palavra da fé, cada dia mais perto realmente da revelação. Pastor Marcelo, muito obrigado pelo seu tempo dedicado em ensinamento da palavra, ama a sua vida. André Duarte, um grande abraço, Andrezão, para você. Obrigado eu pelo carinho de vocês de sempre. Muito obrigado pelo carinho, bom descanso para todos vocês. Durmam bem, durmam em paz e amanhã às 11 horas da manhã tem um encontro marcado aqui, tá bom? Beijo. Se você costuma assistir pelo YouTube, eu vou amanhã subir essa live pro YouTube também. Você pode rever e ouvir novamente por lá, para que você realmente possa ficar realmente inteirado. Tem mais uma perguntinha aqui, vamos lá. Não custa nada. Vamos ver aqui se tem. Será que terá escola de ministro EAD? Bom, dificilmente. Veja, até mesmo o Rema é algo complicado, porque assim, a escola Rema ela é uma escola presencial e nunca houve interesse nenhum do próprio Rema de se tornar uma escola EAD. Nunca houve antes, né? Obviamente que esse ano houve uma exceção por causa da pandemia. Pode ser que algumas coisas mudem, podem. Não está no nosso controle, até porque essa escola ela é mundial, né? A sua sede ela fica em Tulsa, Oklahoma, nos Estados Unidos. Então tudo parte de lá. Mas vamos aguardar pacientemente para ver quais serão os desdobramentos, né, futuros concomitantes dessa pandemia que se abateu sobre nós. Gente, beijo. Agora eu vou embora. Tchau. Fiquem na paz, um beijo e até logo mais, em nome de Jesus.